Olá, nós estamos de volta aqui no nosso canal, no nosso devocional. E hoje, a palavra de hoje é o seguinte: o que impedia Zaqueu ver a Jesus? É baseado em Lucas capítulo 19, versículo de número 3, que diz: E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Dois principais obstáculos que impediam Zaqueu ver a Jesus. Primeiro, a multidão. Havia muitas pessoas ao redor de Jesus, o que dificultava o acesso e a visão de Zaqueu. Porque a Bíblia diz que Zaqueu colocou no seu coração de conhecer quem era Jesus. Mas algo lhe impedia, né? E o versículo número 3 vai dizer que a multidão impedia ver quem era Jesus. Às vezes as opiniões e opressões ou distrações das pessoas ao nosso redor podem nos impedir de nos aproximar de Jesus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, de ver a multidão, ele se sentiu assim, né? Ele se sentiu tendo esse obstáculo de ver quem era Jesus por causa da multidão. Segundo, a sua estatura. Fisicamente, Zaqueu era pequeno e não conseguia ver por cima das pessoas. A Bíblia diz que ele era uma pessoa de pequena estatura, uma pessoa abaixo, né? Então ele não conseguia enxergar. O que eu vejo aqui? Que existem limitações pessoais, né, como medo, sentimento de inferioridade ou pecados, que também nos impede de ver claramente quem é Jesus. Foi isso que Zaqueu sentiu. Ele sentiu de ele ser uma pessoa de pequena estatura, né? Ele sentiu, ele teve esses sentimentos de inferioridade ou de pecado, e ele sentiu isso. E muitas vezes nós, como ser humano, nós também sentimos assim. Mas só que me chama a atenção aqui que Zaqueu, ele não se deixou ser levado pelo obstáculo. A Bíblia diz que ele correu e subiu numa árvore, né? Aqui mostra aqui o seu esforço e desejo genuíno de ver quem era Jesus. Isso nos ensina que, apesar da dificuldade, quem quer realmente encontrar com Jesus dará um jeito e não uma desculpa. Então, a gente observa que Zaqueu, ele tomou uma atitude. Ele rompeu essa dificuldade de se achar que era pequeno, a dificuldade de ver a Jesus por causa da multidão, mas ele rompeu esse obstáculo, né? Ele tomou uma atitude, e essa atitude foi importante, o qual trouxe a sua transformação por completo. Está lá no versículo de número 9 e versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, o qual ele teve esse encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ele levou a Jesus até a sua casa, e ali ele teve uma transformação mudada de vida. Por quê? Porque ele rompeu esse obstáculo. Ele abriu a porta da sua casa e deixou Jesus entrar. Então, a minha palavra de hoje é essa. O que tem impedido você de conhecer quem é Jesus? De ver quem é Jesus? De ver os milagres, de ver as maravilhas, de ver algo que está impedindo de você receber a sua bênção. Zaqueu, a gente vai observar aqui que ele tinha sua dificuldade, teve suas dificuldades, que era a multidão e de ser uma pessoa de pequena estatura. Qual é a sua dificuldade que você tem encontrado? Qual é o seu obstáculo que você tem enfrentado, ou está enfrentando para chegar aos pés do Senhor Jesus? Então, eu te convido a fazer como Zaqueu. Rompe esses obstáculos. Rompe esse problema. E faça como Zaqueu. Tome uma atitude. Tá bem? Eu fico com essas palavras até hoje. Eu lhe convido que você compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários.
E até nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.